Olá pessoal, mais uma vez aqui, professor José Leôncio. Nós vamos falar um pouco sobre teste de hipóteses. Então nós vamos começar aqui com um exemplo, tá? Nós vamos começar com testes bilaterais. Nós vamos entender, nós temos testes bilaterais e testes unilaterais, tá? Nós vamos direto a um exemplo de teste de hipótese. Para você testar uma hipótese, você precisa ter uma hipótese, né? Então, nós vamos sempre ter que tirar do exercício uma hipótese para ser testada. Esse é o primeiro passo, tá? Isso não é um passo simples de dar. Então, você tem que ler o exercício e observar qual é a hipótese que está ali dentro. Ok? Então vamos lá. Vamos ler esse exercício aqui. Levanta-se a hipótese de que a média de uma população com distribuição normal é igual a 45. Olha só, esse aqui foi fácil, né? Já está escrito aqui. Opa, a bateria está acabando. Já vem escrito aqui, ó, a hipótese de que a média de uma população com distribuição normal é igual. Então, nós vamos escrever duas hipóteses aqui. Uma hipótese nós vamos chamar de H0 e uma hipótese chamada H1. Você pode chamar de H1 ou pode chamar de... É muito grosso isso aqui. H1 ou HA, tá? Pode ser HA também. Por que HA? HA, esse A seria de alternativo. Pode ser uma coisa ou outra, tá? Então, a hipótese nula, isso aqui, H0 é chamada de hipótese nula. É ela que será analisada, tá? Se ela será descartada ou aceita. Então, nós temos aqui, ó, que a média da população... primeiramente, vamos relembrar aqui, ó. Você tem uma população, certo? A população. E eu quero testar hipótese relativa à população. Mas para eu fazer isso, eu vou ter que colher sempre uma amostra e trabalhar com essa amostra, tá? Então vai ser sempre assim. Nós vamos a partir de uma amostra. Esse exercício aqui, sempre você vai ter que ter uma amostra para analisar, e a partir da análise dessa amostra você vai inferir. Você vai tirar conclusões sobre a população. Por isso que essa parte da estatística é chamada de inferência. Tá? Então vamos lá. Nesse tipo de exercício, vamos ter uma hipótese sobre a população. Daí a gente colhe uma amostra dessa população e analisa a partir desta amostra. Sempre vai ser assim. Tá? Então, uma das dificuldades é escrever essas hipóteses aqui. A hipótese nula e a hipótese alternativa. Bom, a hipótese nula vai usar sempre o sinal de igual, tá? Não pode ficar sem o sinal de igual na hipótese nula. Então, aqui está dizendo que a média... essa aqui é o teste sobre a média. Nós fizemos um intervalo de confiança sobre média e sobre proporção. Tá, então vamos começar sobre a média, fazer uma hipótese sobre a média da população. Aqui está falando que a média da população, não esqueça que a média da população é anotada com esse M aqui, tá? E a média da amostra é sempre com esse X barra. Então aqui está dizendo que a média da população é igual. Então eu vou escrever aqui, ó, que a média é igual. Lembra que eu falei que o H0 tem que ter o sinal de igual? Tá? E, bom, se o H0, a média é igual a zero, aqui nós temos que considerar todo o resto. A média vai ser diferente. Opa, desculpa, não é igual a zero. A média é igual a 45, tá? Confundi aí o H0 com média zero. Está falando que a média é 45, tá bom?
Então, a média é 45 ou é diferente de 45? Essa H1 ou HA, ela sempre vai ter ou sinal de diferente, ou sinal de maior, ou sinal de menor. Tá? Então, um desses três sinais tem que ter aqui nessa H1. E na H0 sempre tem que ter o sinal de igual. Igual ou menor igual, ou maior ou igual. Tá? O sinal de igual tem que estar nessa H0. Nem que seja igual, ou menor igual, ou maior igual. Nessa aqui vai estar o sinal de diferente, ou maior, ou menor. Ok? Então, a hipótese aqui é dizer que a média dessa população é igual a 45. Tá? Esse é o primeiro passo, que não é fácil. Tá? Não é fácil escrever essas hipóteses aqui. Nós vamos ver 3 exemplos, vocês vão ver como é que se faz isso. Bom, agora nós temos aqui a amostra, então, dessa população com variância. Lembra que eu falei que nós vamos fazer exemplos em que a variância é conhecida. A variância aqui, então, é igual a 36. Mas nós não vamos usar a variância, nós vamos usar o desvio padrão. O que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Tá? Raiz quadrada da variância, 36 é 6. Ok? Aqui nós vamos estar um pouco familiarizados, porque a gente já usou essas coisas lá no intervalo de confiança, que foi o vídeo anterior. Bom, então vamos lá. O segundo passo, então, é anotar aqui os dados da amostra. Então, nós temos desvio padrão. Esse desvio padrão aqui é da população, tá? Desvio padrão da população. Agora vamos fazer sobre a amostra. Bom, a amostra tem 16, tamanho 16, então a amostra sempre vai ter que olhar essa amostra. A amostra tem tamanho 16, o N é o tamanho da amostra. E aqui é a média. Esse aqui parece interrogação, mas aqui é um x barra, tá? A média da amostra é sempre x barra. Então nós temos aqui que a média da amostra é 43. Você viu que na hipótese fala que a média é 45, mas nós pegamos uma amostra e a média deu 43. Tá? O que mais? E aqui nós vamos precisar do nível de significância. Lá no intervalo de confiança, a gente usava o nível de confiança. O nível de confiança é o que falta para completar 100% quando eu tenho um nível de significância. Então, o nível de significância é 10, então o nível de confiança é 90. Esse nível de significância nós vamos chamar de alfa, tá? Alfa igual a 10%. Vou já falar aonde que a gente vai usar isso aí. Ok? Bom, já temos os dados da amostra aqui. Tá? Agora, nós vamos resolver o teste de hipótese por dois caminhos. Um é o teste de hipótese e o outro é usando o intervalo de confiança que a gente usou no tema anterior. Tá? Então, aqui nós temos os dados da amostra. Agora, como nós conhecemos a variância, nós vamos ter que achar aqui o Z. Vamos sempre fazer o desenho aqui da curva normal. Sempre, vamos fazer isso. Como nós estamos, a hipótese aqui é igual, então vai ter bilateral. Nós vamos ter uma cauda aqui e uma cauda aqui. Tá? Essa cauda aqui, é a região crítica, tá? Nós vamos chamar de região crítica. Então, nós temos duas regiões críticas. Quando o H0 tem o sinal de igual, nós vamos ter sempre assim, duas regiões. E esse aqui é a porcentagem dessa região. Então, nós vamos ter 5% para cá
e 5% para lá. Tá? Esse Azinho, a região crítica é esse percentual aqui. Então, como é bicaudal, nós vamos dividir 5 para um lado e 5 para o outro. Agora, nós temos que lembrar do tema anterior que aqui nós temos um número. Tá? Nós temos um número. Aqui nós temos a média, né? O centro é a média. E aqui nós temos um número, e lá na tabela nós temos essa região aqui. Vamos ver, se aqui é 5%, essa região central aqui ó, é 45%. 45% ou 0,45. Por que eu transformei nessa forma? Porque lá na tabela é nesse formato que tem. Lá na tabela tem 4 casas decimais. Então nós vamos olhar esse número aqui e ver lá na tabela qual é o Z. Qual é o Z desse percentual aqui. Então vamos abrir aqui a tabela. Bom, a nossa tabela está aqui. 0,45. Onde é que está o 0,45? Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui poderia ser entre esses dois aqui, 0,4495. Então, é 1,60, 61, 62, 63, 64, 65. Então, nós vamos pegar... seria 1,64,5, tá? 1,64. Vou colocar só 1,64. Então, esse Z aqui, ó, o Z crítico, nós vamos escrever aqui o Z crítico. Z crítico é 1,64. Então, revisando, nós tínhamos aqui 5% de cada lado. Se essa região aqui crítica é 5%, então esse pedaço aqui é 45%. Aí eu vou lá na tabela e procuro o Z crítico aqui. Tá? Lembrando que aqui é o zero da normal padrão. Aqui o Z crítico é 1,64. Tá? Então esse número aqui é 1,64. Agora, nós vamos comparar com o Z. Nós vamos procurar aqui um Z, vou chamar de Z procurado. O Z procurado é aquele que a gente faz lá no intervalo de confiança. Tá? Seria aquele valor, nós vamos fazer assim, nós vamos pegar a média da amostra menos a média da população e dividir pelo erro padrão. Esse carinha aqui, ó, é aquele valor aqui que é uma fração. Você pega o desvio padrão, divide pela raiz quadrada de n. Tá? Eu poderia até escrever isso aqui assim, ó, x barra menos mi. Isso aqui não é o u, tá? É o mi. Deixa eu melhorar esse mi. Aqui é o mi. Dividido por isso aqui. Isso aqui é essa fração. Seria assim, ó. Se você quiser fazer assim. Ou você faz separado. O que é isso aqui? Desvio padrão, a gente tem aqui que é 6. 6. E a raiz quadrada de n. Mas o n é 16 aqui, ó. N é 16. É o número de elementos da amostra. Então vai ser 6 dividido por 4 dá 1,5. Então esse número aqui de baixo é 1,5, tá? Então vamos calcular esse Z aqui, o Z procurado, chamar de Z procurado. A média da amostra é 43, a média da população é 45
40 isso dividido por 1/2. Tá? Então isso aqui vai dar menos 2 dividido por 1/2. Menos 2 dividido por 1/2 dá menos 1, deixa eu fazer aqui na calculadora. Cadê esse cursor? Sumiu meu cursor. Volta aqui. Deixa eu procurar aqui a calculadora. Tá aqui a calculadora. Então é 2 dividido por 1/2. Vai dar 1,3. Ok? 1,3. O menos 1,3. Então, o menos 1,3, esse é o z procurado. Esse número, ele está... Onde que está 1,3? Se esse aqui é 1,64, como aqui nós temos também o menos 1,64. Tá? Esse valor aqui, menos 1,3, ele está aqui, ó. Porque menos 1,3 é maior do que menos 1,64, tá? Então, esse número aqui, que eu vou fazer uma curva aqui, anotar aqui embaixo, deu menos 1,3. Ou se quiser colocar para cá, 1,3, ele caiu dentro dessa região branca. Essa região branca é a região em que você não vai rejeitar a hipótese. Então, se esse número que a gente achou aqui no Z procurado estiver dentro da área branca, que não é área crítica, nós não vamos rejeitar a hipótese nula. Se por acaso o número cair aqui dentro da região crítica, aí nós vamos rejeitar a hipótese nula. Então, como o menos 1,3 ou 1,3 está na área branca, nós não vamos rejeitar a hipótese nula. Ok? O que isso significa? Significa que quando nós falamos que a hipótese que a média de uma população é igual a 45, então nós não podemos rejeitar isso. Tá? Nós vamos aceitar que a média é 45 com a confiança de 10%. Confiança não, significância de 10%. É significância e confiança. A confiança aqui é de 90%. Tá? Então, com 90% de confiança, nós não podemos rejeitar que a média dessa população é igual a 45. Ok? Bom, agora nós vamos resolver de uma outra forma, usando o intervalo de confiança. Tá? Eu vou abrir aqui. Você lembra como é que calcula o intervalo de confiança? Você calculava exatamente aquele erro, né? Qual é aquele erro? O erro é o z vezes desvio padrão dividido pela raiz quadrada. Isso aqui quando a gente conhece a variância, tá? Raiz quadrada de n. Esse valor aqui, ó, esse z era sempre esse cara aqui, ó. Então vai ser 1,64 multiplicado por isso aqui. Isso aqui nós já calculamos aqui em cima, tá vendo? Então isso aqui está aqui, deu 1,5, 1,64 vezes 1,5. Quanto que dá 1,64 vezes 1,5? Vamos aqui na calculadora. 1,64 vezes 1,5. Dá 2,46, ok? Então aqui 2,46
Então nós vamos fazer um intervalo de, como ele é bicaudal, aí vai ter aquele início e vai ter o fim do intervalo de confiança. Esse início aqui, ó, vai ser a média da população menos aquele 2,46 que a gente achou. E aqui vai ser mais esse 2,46. Tá? Mas a média é 45. Então, 45 menos 2,46. E aqui vai ser 45 mais 2,46. Se eu fizer 45 menos 2,46, aqui dá 42,54. Estou fazendo de cabeça, tá? E esse aqui vai ser 47,46. Agora, será que esse intervalo aqui contém a média da amostra? A média da amostra é 43. Será que o 43 está aqui dentro? Está. Então, a média da amostra está aqui dentro. Se a média da amostra estiver dentro desse intervalo de confiança, a gente não vai rejeitar a hipótese nula. Então, a gente chegou no mesmo resultado que a gente chegou aqui, que aqui a gente não rejeita a hipótese nula. O que é a hipótese nula? É que diz que a média da população é 45. Então, nós não podemos rejeitar a hipótese nula de que? A hipótese H0 de que a média é igual a 45. Tá? Então, nós fizemos pelo teste. Pelo teste, a gente calculou o Z procurado e viu que ele está dentro da região branca. E pelo intervalo de confiança, a gente calculou o intervalo de confiança da média da população e lá naquele intervalo de confiança, a gente quem colocava que era a média da amostra, mas aqui nesse caso não, a gente pega a média da população, tá? E aí a média da amostra ficou dentro desse intervalo, que seria a faixa branca ali da montanha. Então nós concluímos que essa hipótese não pode ser rejeitada, ok? Agora nós vamos fazer um exemplo com testes unilaterais aqui, ok? Até o próximo vídeo. Para não ficar muito longo, eu vou parar essa gravação para começar um novo vídeo. Até lá!